Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Amy e sejam bem-vindos a mais um vlog de leitura neste canal. Como vocês podem ver, eu estou em um habitat diferente do que eu estou acostumada, né, que é minha casa. Estou em outro lugar e a gente vai começar a ler Noites Brancas. Se a câmera não estourasse, seria interessante. Vamos estar colaborando, câmera? Vamos. Noites Brancas, de Dostoiévski. Inclusive, eu fiz um unboxing desse livro, tá no vídeo anterior, que é esse vídeo aqui em cima que vocês estão vendo. Então, vamos começar a ler. Ele é um livro pequeno, ele só tem 87 páginas, se eu não estiver enganada. É o meu primeiro contato com a literatura russa e vou começar logo com Dostoiévski, que é bem falado. Então vamos ver qual vai ser meu veredito. Como que vai funcionar esse vídeo? Vou lendo e vou falando pra vocês o que eu tô achando, se eu tô gostando, se eu não tô gostando. Então, bora lá. E antes que eu me esqueça, eu já vou marcar aqui. Lá no videozinho do unboxing, vocês viram que eu deixei já um post-itzinho aqui do dia que o livro chegou. Hoje é dia 15 de novembro. E aí eu vou marcar aqui a data que eu comecei a ler esse livro. Eu gosto de deixar essa ordenzinha cronológica, digamos assim, da data que eu comecei. Então, eu preciso ter força, eu preciso ter raça. Sim, isso na minha cabeça. Gente, vamos falar um pouco do meu veredito. Eu estou na página 14. O livro começa da página 11, então eu não li tanto. Mas até agora tem algumas palavras que eu não sei muito bem se eu interpretei da forma mais correta, justamente porque é uma tradução diretamente do russo e eu não estou acostumada com a linguagem escrita por Dostoiévski e da literatura russa em si. Então vamos ver no que vai dar. Eu vou continuar lendo e vamos ver o que eu vou achar, né? O meu veredito. Gente, agora eu estou na página 18 e eu tenho atualizações. Uma coisa que eu andei percebendo é que ele é bem observador nos lugares. Ele mora em São Petersburgo e sempre tem uns lugares assim com os nomes diferentão, né? Que é na Rússia. Aí sempre também tem um rodapé com um númerozinho e lá explica o lugar. De primeira, eu tava tendo que reler algumas partes porque eu não tava entendendo muito bem, ainda não tava bem situada, mas agora eu acho que tá melhorando e tá chegando o ponto mais alto do livro, então vamos ver no que vai dar. Eu tô agora na página 18, como eu acabei de atualizar vocês, e na página 19 tem esse desenho aqui, não sei se tá dando pra ver muito bem. Ali atrás tem meu notebook, caneta, post-it e meu copinho de água. Dia seguinte, galera, hoje já é dia 16. Pois é, domingo, famoso dia 16 de exatas do Enem. Eu estou pronto, não psicologicamente, mas para falar para vocês que ontem eu não continuei a leitura. Não sei se eu vou ler agora e depois da prova para ver se passa alguma coisa ou também não, mas aí eu vou atualizando vocês e é isso, boa sorte para todo mundo que vai fazer a prova. Vocês estão sumida aqui nesse vídeo, né? Pra você não vai dar nem um segundo direito, mas hoje já é dia 18, o último take que teve foi no dia do Enem, que foi dia 16, e tenho novidades aqui.
Calma, deixa eu posicionar a câmera. Olha pra isso. Temos um unboxing, galera. Deixa eu arrumar vocês estão tudo tortinho. Temos recebidos pagos. Isso aqui, gente. E bora abrir antes, né? Como vocês podem ver, Livraria Leitura. Não fui patrocinado pela Livraria Leitura. Vamos abrir o pacote. Eu tenho medo, gente, de rasgar a mercadoria sem querer. Ai, que lindo. Esse aqui é ao vivo, tá, gente? Tô abrindo agora a real oficial. Ai, socorro. Olha o que temos. The Little Prince. Esse aqui, gente, é um livro que eu ganhei de aniversário. Escolhi esse livro aqui. Ganhei da Tia Ivonete, mais conhecida como minha mãe. E tô muito feliz, gente, porque eu quero melhorar o meu inglês. E pra isso eu escolhi um livro infantil. Eu já li O Pequeno Príncipe. Então eu acredito que vai ser mais fácil usar para estudo. E por ser infantil vai ter uma linguagem mais simples também. Só uma ressalva, eu achava que vinha no plásticozinho, mas graças a Deus a embalagem é de plástico bolha, sabe? Não dá pra ouvir, mas é de plástico bolha, então protegeu. Senão viria toda amassada. E tem alguma coisa aqui dentro. Gente, que bonitinho! É uma régua, mas acho que dá pra usar de marca-página também. Não sei. Essa daqui eu comprei na Shopee. Eu não, né, gente? Minha mãe comprou na Shopee porque ela era mais barato. Gente, pra vocês terem noção, na Amazon esse livro tava R$30. Aí eu, não, mãe, deixa eu olhar na Shopee pra ver o preço. R$17. Então, compramos na Shopee. Se vocês quiserem, eu posso deixar o link na descrição ou no comentário fixado pra vocês. Na metade ou na metade. E eu sinceramente estou com medo do que vai acontecer aqui nesse livro. Porque um sonhador, gente. O sonhador é literalmente um sonhador. Eu tô com medo porque a Nashienka, acho que é assim que fala o nome dela, ela já falou assim, olha, não se apaixone por mim. A gente pode ter uma amizade, mas não se apaixone por mim. Ele falou que tudo bem, mas eu acho que ele nem percebeu no que ele concordou. E eu marquei uma parte aqui que eu achei muito interessante, que é algo que acontece muitas vezes, é algo, diria que até natural muitas vezes, com muitas pessoas, que é uma parte em que eles já estão conversando e na primeira noite ainda, eles estão conversando e aí ele fala que já se apaixonou por outras pessoas e ela perguntou por quem. E ele falou assim, ora, por ninguém, por um ideal, por aquela que me aparecia em sonho. Crio romances inteiros em meus devaneios. Gente, isso é muito real, porque o ser humano, muitas das vezes, se apaixona por um ideal, se apaixona por uma ideia, né? O ser humano é um ser iludido pra caramba. E muitas das vezes, muita gente se dá mal exatamente por isso, porque cria toda uma imagem de uma pessoa, sendo que a pessoa não é assim. Às vezes a pessoa te decepciona e aí você, poxa, não era assim. Mas às vezes você só se iludiu com aquela imagem daquela pessoa, sabe? E ele falou isso e eu concordo muito com ele, porque isso realmente acontece muito, é muito real, gente. Acontece nas melhores e nas piores famílias. Vamos ver o que é que vai acontecer, as cenas dos próximos capítulos. Confesso que eu estou com um pouco de medo do que é que vai acontecer. Eles estão aqui em altas conversas, eu estou gostando. E vamos lá, né? Gente, trago atualizações pra vocês que
Eu não sei nem o que falar, pra falar a verdade. Deixa eu posicionar vocês aqui. Tem uma página aqui que é muito específica, deixa eu achar aqui. Olha pra isso aqui. Olha pra isso aqui. Metade da folha, calma aí. Metade da folha é só rodapé. Gente, ele faz muitas alusões, ele faz muitas referências. Eu, infelizmente, não conheço essas referências que ele fala. Então, muitas das vezes eu fico perdida. Inclusive, eu estou no momento da leitura em que o sonhador fala um pouquinho sobre ele para Nascienka. Gente, esse nome é muito estranho, ainda tô me acostumando a falar. Mas ele fala um pouquinho sobre ele pra Nascienka e tem um momento que ela fala assim: você poderia falar de uma forma menos maravilhosa, porque nem a pobre da Nascienka tava entendendo, quem dirá eu, gente. Mas assim, eu fico muito numa oscilação. Tem momentos que eu começo a entender, eu falo assim, não, tô no rumo. Aí depois simplesmente desequilibra tudo e eu me perco. Mas eu tô gostando, eu acho muito interessante que Dostoiévski, ele tem uma linguagem assim, muito reflexiva, ele pensa muito nas coisas. E o sonhador, ele é literalmente sonhador, né? Eu já falei isso pra vocês e eu continuo dizendo, ele fala muito, ele é muito pensativo, sabe? Muito reflexivo. Eu não sei nem que palavra escolher pra tamanha reflexão, mas é isso. Como eu falei pra vocês, ele traz muitas referências a muitos lugares. E aí, como eu não sei pronunciar o nome dos lugares, eu tenho que falar assim, ai, tava lá em tal lugar, tal, e aí chegou, e assim aconteceu, gente, facilita aí, Dostoiévski. Poxa, Dostoiévski. Ainda nessa parte de diálogo em que ele conversa com a Nascienka, eu acho muito legal toda essa acessibilidade que o Dostoiévski proporciona e que ele escreve. Porque eu marquei uma página aqui, inclusive sim, marquei de lápis. Eu também era contra marcar qualquer coisa no livro, mas eu decidi e acabei mudando de ideia que sim, gente, é legal e isso mostra a nossa opinião de agora, o que a gente achou interessante, principalmente se você for reler o livro futuramente, você vê, nossa, essas eram minhas perspectivas e hoje em dia eu penso diferente, hoje em dia eu concordo ainda mais, enfim. Vamos lá para a parte que eu marquei, que ele fala assim: e me pergunto, onde é que estão os seus sonhos? E balançando a cabeça, digo, como os anos voam depressa. E novamente me pergunto, mas o que você fez dos seus anos? Onde sepultou a sua melhor época? Você viveu ou não? Veja, digo a mim mesmo, veja como o mundo está ficando frio. Essa parte aqui me pegou bastante, porque constantemente eu reflito sobre o tempo passa rápido, sobre memórias, sobre as coisas e lembrar de momentos. E é exatamente isso que Dostoiévski fala
Ele fala mais coisas também na página anterior, mas eu convido você a ler esse livro e me contar a sua opinião aqui nos comentários para a gente discutir junto. Enfim, vamos continuar nossa leitura, porque apesar de ter partes que eu fico um pouco perdida, tem muitos momentos que me tocam bastante e eu adorei, tô adorando essas reflexões dele. É muito interessante e quero continuar lendo, então bora lá. Mano, esse negócio não vai dar bom. O sonhador vai se lascar. Com todo respeito, sonhador, mas você não vai se dar bem, cara. Como assim? Gente, isso é recíproco. Eu não tô entendendo, calma. Ai, Jesus, não tô achando meu lápis. Ou então eu tô muito séria, não é possível. Minha boa, minha querida Nachien. Já é minha, já? Como assim? Pelo menos o Divo é sensato, né? É claro, no caso de a senhorita não preferir um outro, pois não quero nem me atrevo a prendê-la a uma palavra qualquer. Pelo menos tem sensibilidade, né? Tem sensatez. O que ia acontecer, velho? Tava tudo muito lindo. Eu sabia que não ia ser tão flores, ia ser tão belo assim. Quero ver a reação do sonhador com isso aqui, viu? Sabia que esse cara é muito estranho. Calma aí, calma aí que tá acontecendo muita coisa, que tá coisa de novela. Tenho que reler essa parte de novo pra ver se é realmente o que eu tava imaginando ou se eu me equivoquei. Mas vamos lá. Chegamos ao fim deste vlog. Eu espero de coração que você tenha gostado. E também terminamos a leitura de Noites Brancas. Gente, esse livro me fez sentir tanto, sabe? Traz muitas sensações e sensações legais de sentir, apesar de algumas das sensações ser a sensação de sentir dó. Acho que deu pra entender, né? Eu falo isso em relação ao sonhador, porque ele é uma pessoa sozinha e que em muitos momentos ele era só, né? Ele tinha uma vida triste, vazia, introspectiva, melancólica. Sabe aquele dia cinza? Eu diria que aquele dia cinza era todo dia a vida do sonhador, até ele encontrar Natienska, Natienska, e ter uma esperança de que pudesse mudar, de que poderia ser feliz, mas infelizmente não tomou o fim que ele gostaria. Mas eu gostaria de ressaltar alguns pontos, principalmente em relação à amizade dele com a Natienska. Apesar de tudo, eles foram muito sinceros um com o outro. E eu acho que isso foi de suma importância, porque se fosse de um livro contemporâneo, um livro mais atual, eu diria que o personagem não agiria assim. Eu diria que o personagem fosse arrumar alguma escapatória. E isso eu achei muito legal da parte da escrita de Dostoiévski. E eu gosto, a parte que eu realmente mais gostava era a conversa deles. E foi muito legal, sabe? Ela sempre foi muito sincera em relação ao que ela sentia pra ele. E ele também era, só que eu achava que ele não fosse ser, porque era um sentimento, sabe? E por ser um sentimento e ter outras pessoas envolvidas, eu achei que ele não fosse soltar pra fora o que estava dentro do coração dele. E eu achei isso de uma grandeza muito grande, de uma coragem exorbitante, exatamente porque eu sei que muitos não falariam.
até isso na vida real também. Então, eu gostei bastante do livro. Tem muitos pontos a serem destacados e eu marquei algumas coisas aqui. Acho que vocês puderam ver um pouquinho também pela minha reação de outros takes que eu soltei aí. Em muitos momentos eu fiquei completamente perdida, mas quando chegava a parte dos diálogos deles, eu conseguia me situar melhor. Então, foi um livro que eu gostei. Ele é um livro curtinho, só que eu demorei para ler justamente porque tem toda a rotina escolar, teve Enem no meio, teve outras coisas, então eu falei assim, não, vou ler no meu tempo mesmo, até porque teve uma época em que eu tava me apressando demais para ler os livros, e eu falei assim, a custo de quê e de quem que eu tô lendo tão apressado assim? Então eu voltei a ler no meu fluxo, sem pressa, ainda mais por ser um tipo de escrita que eu ainda não tinha lido, então, consequentemente, poderia demorar mais. Então, eu falei assim, pra que me pressionar, gente? Eu tô aqui bestando, sendo que a leitura é minha, quem vai estar com as coisas na cabeça sou eu. Então, pra quê? Qual a necessidade? Não tinha nenhuma. E eu espero fortemente que vocês gostem do vídeo. Não esquece de comentar se você já leu esse livro, se inscrever no canal, deixar o seu like, que isso é de suma importância. Se você já leu Noites Brancas, eu quero saber o que você achou desse livro, quais pontos negativos, quais pontos positivos. Uma das partes negativas realmente é de eu não estar acostumada com algumas falas do jeito que era escrita, do jeito que o sonhador falava, mas de resto eu gostei bastante, principalmente os diálogos deles, e que tudo era bem exaltado, não é exaltado que fala, exagerado, digamos, a forma dos diálogos dele. De acordo com minha amiga Ramaia, o gênero desse livro é novela. Então, por isso, acho que é novela, se eu não me engano, é novela. E por isso é mais exagerado, assim, porque foi feito pra atuar e tudo mais. Mas, de certa forma, isso não me incomodou. Eu achei isso muito interessante e em alguns momentos em que eu tava lendo esses diálogos, eu ficava imaginando cenas de novela mesmo, de tudo isso acontecendo, ou de algo mais teatral, sabe? Uma vibe meio Romeu e Julieta, sabe? Tudo meio dramático, assim. Gosto, inclusive. E esse foi o vídeo, gente. Eu acho que eu não esqueci de falar nenhum tópico, nenhum ponto. Espero que vocês gostem, se inscrevam no canal para mais vídeos. Em breve trarei mais vídeos. E é isso. Beijo.